Olá, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou Niágara, psicóloga, arte-terapeuta junguiana em formação e jornalista. Olá, esse é o primeiro vídeo de uma série de conteúdos que eu vou fazer com vocês, que é a leitura comentada do livro Pantanais da Alma. Então, como é que vai funcionar essa dinâmica? A gente vai lendo juntos ao longo do vídeo e, de tempos em tempos, eu paro e faço alguns comentários que, para mim, fazem sentido. Bom, sobre o que fala esse livro. Eu acho melhor ler para vocês a contracapa do livro, que já é autoexplicativa. Eu vou compartilhar então na tela com vocês e aí a gente acompanha juntos, tá? Antes de ler a contracapa, só vou falar um pouquinho sobre o autor, que tem aqui na contracapa também, que é o James Hollis. Então, ele é PhD e pós-graduando pelo Instituto Jungiano de Zurique. Ele trabalha nos Estados Unidos, na Filadélfia, e é aclamado autor dos livros A Passagem do Meio, Sob a Sombra de Saturno e Rastreando os Deuses, todos publicados pela Paulus, que é essa editora aqui, que eu adoro, todos os livros, pelo menos que eu li dessa coleção aqui da Paulus. E esses livros aqui, né, A Passagem do Meio, A Sombra de Saturno, são maravilhosos. Eu adoro esse autor, James Hollis. Todos os livros que eu já li dele, eu amei, assim. Esse é o que eu amei mais, mas A Passagem do Meio também, talvez seja um livro aí pra gente ler juntos depois, tá? Mas vamos lá, então vamos para o que está escrito de resumo na contracapa. O objetivo da vida é alcançar a felicidade? Quem não deseja chegar em um dia distante àquela campina ensolarada onde poderemos residir em puro contentamento? Na verdade, sabemos que a vida não é assim. Nosso trajeto é frequentemente triste, nosso caminho incerto. Grande parte do tempo estamos perdidos nos sombrios estados da culpa, da dor, da traição, da dúvida, da depressão, da raiva, do terror e de coisas semelhantes. Isso é tudo o que podemos esperar? Talvez não, segundo o autor desse livro. A perspectiva junguiana, ao abranger tanto a campina quanto o pântano, assegura que a meta da vida não é a felicidade, e sim o significado. E o significado, embora possa não ser todo reluzente e florido, é real. Este livro explora as areias movediças onde todos nos debatemos. Traz uma luz que mostra o que elas significam sob o aspecto da nossa jornada individual e da causação da alma. Porque é precisamente onde encontramos as gravitas da vida que também descobrimos seu propósito, sua dignidade e seu mais profundo significado. Então, aqui já está trazendo, né, sobre o que o livro fala. Eu acho que ele é muito instigante, eu acho que chama muita atenção, assim, esse resumo, porque ele já questiona, né, será que o objetivo da vida é alcançar a felicidade? Se fosse, né, de fato alcançar a felicidade, por que a gente passa tanto por lugares difíceis? Por que não tem uma pessoa que não passe, né, que não sofra, que não tenha dor, que não passe por situações de raiva, de culpa, né, que não, enfim, que não tenha pelo menos uma dessas coisas aqui que ele citou, né, faz parte da vida. E isso a gente tem do início ao fim da nossa vida, né? Momentos de desagradáveis. Então, esse questionamento assim que o autor traz, ele é muito interessante. Então, o autor traz que o sentido da vida não é alcançar a felicidade, mas encontrar o significado. E muitas vezes a gente encontra o significado da nossa vida e das nossas experiências, das nossas vivências, é na dor. Muitas vezes é através de uma melancolia, é através de uma situação muito difícil que a gente encontra um sentido na nossa vida, que a gente encontra um significado, que a gente encontra uma parte nossa que às vezes se perdeu. E disso a gente desmembra muita coisa, né? E dentro do livro a gente vai desmembrar isso tudo que eu tô trazendo, né? A gente vai falar de forma bem detalhada da dor,
da dúvida, da depressão, da raiva, da culpa. Tem capítulos específicos sobre isso. Mas, basicamente, o livro, ele traz essas reflexões para nós. Bom, gente, eu quero ler com vocês a introdução da coleção Amor e Psique, antes de fazer a introdução do livro em si, porque eu acho que só a introdução da coleção já é bem importante, assim, já traz reflexões e coisas que são importantes da gente pontuar, tá? Então, para quem acompanha ali na página 5, vamos começar. Introdução à coleção Amor e Psique. Na busca de sua alma e do sentido de sua vida, o homem descobriu novos caminhos que o levam para a sua interioridade. O seu próprio espaço interior torna-se um lugar novo de experiência. Os viajantes destes caminhos nos revelam que somente o amor é capaz de gerar a alma, mas também o amor precisa da alma. Assim, em lugar de buscar causas, explicações psicopatológicas às nossas feridas e aos nossos sofrimentos, precisamos, em primeiro lugar, amar a nossa alma, assim como ela é. Deste modo é que poderemos reconhecer que estas feridas e estes sofrimentos nasceram de uma falta de amor. Por outro lado, revelam-nos que a alma se orienta para um centro pessoal e transpessoal, para a nossa unidade e a realização de nossa totalidade. Assim, a nossa própria vida carrega em si um sentido, o de restaurar a nossa unidade primeira. Finalmente, não é o espiritual que aparece primeiro, mas o psíquico, e depois o espiritual. É a partir do olhar do imã espiritual interior que a alma toma seu sentido, o que significa que a psicologia pode de novo estender a mão para a teologia. Essa perspectiva psicológica nova é fruto do esforço para libertar a alma da dominação da psicopatologia, do espírito analítico e do psicologismo, para que volte a si mesma a sua própria originalidade. Ela nasceu de reflexões durante a prática psicoterápica e está começando a renovar o modelo e a finalidade da psicoterapia. É uma nova visão do homem na sua existência cotidiana, do seu tempo e dentro do seu contexto cultural, abrindo dimensões diferentes de nossa existência para podermos reencontrar a nossa alma. Ela poderá alimentar todos aqueles que são sensíveis à necessidade de inserir mais alma em todas as atividades humanas. A finalidade da presente coleção é precisamente restituir a alma a si mesma e ver aparecer uma geração de sacerdotes capazes de entender novamente a linguagem da alma, como Carl Gustav Jung desejava. Leon Bonaventure. Bom, eu acho muito bonito, assim, a forma que ele escreve essa introdução. E tem várias coisas aqui que eu frisei que a gente pode olhar juntos, tá, gente? A primeira coisa que o autor fala aqui, né, que conforme estudos e conforme o que a gente vê também em consultório, conforme os casos que a gente trabalha, a gente percebe muito que muitas vezes e geralmente na raiz das psicopatologias, na raiz da ferida psíquica, está a falta de amor. Então, uma falta que a pessoa teve no seu desenvolvimento, na sua vida, né? Seja na infância ou seja depois, né? Então, a gente enxerga muito isso, né? Que muitas vezes a falta de amor está na raiz da ferida psíquica. É muitas vezes pela falta de amor que a pessoa acaba desenvolvendo problemas psíquicos, né? Sofrimentos psíquicos. E o autor traz aqui, a gente vê muito também isso em consultório, que conforme a pessoa começa a aprender a desenvolver amor por si própria e também consegue desenvolver o afeto
com outras pessoas e consigo mesma, ela vai conseguindo curar muitas vezes algumas feridas, né? A gente vê muito esse amor associado à cura, né? Então esse é o primeiro comentário assim que eu queria trazer para vocês, né? Essa coleção tem vários livros que eu adoro, assim, inclusive a Paulus pode me patrocinar aí, eu gostaria de ler todos, porque essa coleção ela traz vários livros que falam tanto sobre esse amor, né, de diversas formas e diversos temas da nossa vida, enfim, mas fala sobre essa profundidade. Então, essa coleção ela traz livros que abordam a psique humana de uma forma muito profunda e com esse olhar um pouco mais amplo dessas vivências. Então, o que ele está trazendo aqui, né? Ele está trazendo que a gente precisa fugir ou conseguir olhar um pouco para esse ser humano, saindo, né, dessas características fechadas da psicopatologia e que a gente possa olhar de uma forma mais ampla para essas feridas emocionais, para essas feridas psíquicas, né? Nesse lugar de alma mesmo, né? Para que a gente possa olhar para o humano e não só para o transtorno, não só para a doença, né? Então ele traz essa perspectiva que eu acho muito bonita, assim, né? E um outro comentário ainda sobre da introdução é o conceito de alma, que a gente vai falar bastante assim nesse livro e dentro da psicologia analítica junguiana a gente fala muito sobre o conceito de alma, né? Então acho importante a gente trazer assim o que é a alma para a psicologia junguiana. A alma, alguns autores trazem como sinônimo, ela, né, pode ser considerado sinônimo então do nosso self, do nosso eu profundo, né? O que é o self? O self, ele é o centro regulador da nossa psique. Então, o autor ele fala que é um centro pessoal e transpessoal, né? É o nosso centro. O self, ele é o centro e a totalidade, mas isso eu não vou explicar para vocês neste momento, que é complexo, tá? Mas considerando self e alma, né? A alma ela é equivalente, digamos assim, então é esse self, é esse centro psíquico nosso, regulador e reorganizador, e é dentro desse centro, é ele, né, é essa alma que traz o sentido da nossa vida. A alma, ela é aquilo que dá o sentido da nossa vida. Ela carrega a nossa energia de vida, né? É ela que nos impulsiona para viver, é ela que carrega os nossos desejos, as nossas paixões, aquilo que pulsa dentro de nós, né? Que tem vida. Então, a alma, ela nos impulsiona para que nós caminhemos em direção a nós mesmos, para nossa realização, para que a gente se torne quem de fato nós somos, que a gente encontre a nossa identidade profunda. A alma, ela é a nossa identidade profunda. Então, a alma, nesse primeiro vídeo é isso. Gente, eu gostaria de ter feito esse vídeo através de uma live, mas por conta da minha logística, da minha rotina, fica meio complicado. Então, eu vou fazer em formato de vídeo gravado, tá? Mas vocês podem comentar aqui no YouTube, deixar os comentários, e na medida do possível, eu vou levando os comentários de vocês para a gente conversar lá no Instagram. Então, nos stories, daí eu abro espaço lá nos stories para a gente conversar e dialogar também sobre isso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.